terça-feira, sobre grupo familiar, sobre, na verdade, os valores, né? Nós temos estudado sobre os valores. Importante de relembrarmos. E nós estamos agora estudando a respeito da ação do Espírito Santo, né? Desde o último treinamento que nós tivemos, da importância do Espírito Santo no nosso meio, nas nossas reuniões, para que não venha a ser uma reunião social, né, de pessoas somente, mas termos em mente que é uma reunião onde o Senhor é bem-vindo, né, o anfitrião possa ter esse entendimento, que quando ele está ali arrumando a sua casa, né, ele possa ser uma pessoa de oração, de buscar a presença de Deus, o líder também quando está se preparando, na dependência, né, do Espírito Santo. E hoje a gente vai tratar um assunto bem interessante, que o autor chama de uma doença que aflige muitos grupos familiares. Aí você vai, né, refletir, de repente, se o seu grupo não está doente. Ele chama de agendite, essa doença. Agendite. É quando aquele grupo familiar dá mais preferência a uma agenda, né, do que a ação do Espírito Santo naquele grupo. A gente já tratou disso algumas vezes, mas sempre vale a pena relembrar. Ele fala que muitos grupos muitas vezes sofrem, e os sintomas dessa doença é a sonolência, é a falta de atenção no grupo, é a inanição espiritual, ou seja, as pessoas do grupo não crescem, é o legalismo. Isso acontece quando o líder, né, segue uma agenda tão rígida, a ponto do grupo sofrer com essa agenda. Então, o horário, né, das coisas é muito rígido, e se não for daquela forma, se não for daquele formato, né, atropelando, muitas vezes, o que o Espírito Santo conduz. Mas ele fala também que ter uma agenda é importante. É aquela coisa do extremo, né? A gente não pode partir para os extremos. Ele fala por que a agenda é importante. O que ele chama de agenda? A gente chama de escala, né? A gente chama de escala, que é o tempo do encontro, o tempo da exaltação, da edificação e da evangelização, né? Da gente tratar desses assuntos. Por quê? Porque ele fala que isso ajuda, porque ajuda o grupo a permanecer no assunto e a prover os propósitos e ter uma direção. Ele fala que ninguém gostaria de ir num grupo familiar onde o líder chega e fala assim, estamos aqui, e aí, o que nós vamos tratar hoje? Aquela coisa improvisada, não é? Porque quando é dessa forma, quando a pessoa não se prepara, vai ser um encontro que pode não chegar a lugar nenhum, né? O líder não tem um plano, não tem uma direção, não se preparou. Mas ele diz também que existe um outro extremo, que é aquela pessoa que quer levar a agenda ao pé da letra, no sentido, né, onde é ela que está no controle, e não o Senhor. Ele fala que a pessoa que está na liderança, ela faz os planos, mas é necessário que ela seja sensível à direção do Espírito Santo, na condução do grupo familiar. Quando realizamos os nossos próprios planos muitas vezes que não estão de acordo com aquilo que Deus já planejou, a Bíblia fala em Isaías 30, versículo 1, que Deus chama essas pessoas de filhos obstinados, né? Tem que ser assim, dessa forma. E aí ele fala que a gente tem que ter cuidado. Às vezes eu tenho uma programação para aquele encontro, mas aí o Espírito Santo vem e muitas vezes pode nos surpreender. Que situações podem acontecer que nos surpreendem? Aí ele cita algumas situações. Por exemplo, você está lá, né, você vai fazer o grupo, e uma jovem mulher chega ao encontro, começa a chorar, logo no quebra-gelo. Aí você vai ignorar aquela situação? Não, você vai, né, dar importância. O que está acontecendo? De qual forma o grupo pode ajudá-la? Ela quer abrir o coração. E, de repente, ela quer abrir o coração. Ela quer contar o que está acontecendo. Aí o grupo ora por ela. Ele fala, de repente, pode ser um casal que revela que está com problemas no seu casamento. Ele também pode ser alguém que, na hora da evangelização, no pedido de oração, pede pelo pai que está morrendo.
Ou pode ser uma esposa, um filho que está muito doente. Ou pode ser um homem no grupo que perdeu o seu emprego, está abatido. São variedades de situações, quando a gente lida com pessoas, que podem acontecer. E a gente não pode jogar fora, ignorar, né, ou tratar de qualquer forma. A gente tem que ser sensível e dar uma devida atenção. Ou talvez, enquanto você está orando, você sente o Senhor te direcionar, né, naquela oração. Então, e ele pergunta assim, mas como é que eu vou saber, né, a direção do Espírito Santo? Ele fala, você precisa, antes do grupo, ter um tempo a sós com Deus. Antes do grupo, você precisa estudar a palavra de Deus, meditar de uma forma silenciosa, sair do corre-corre para aprender o que Deus quer que você faça. Ele fala, você precisa estar ligado à videira. Aí ele cita João 15. E o que João 15 diz para nós? Em João 15, Jesus chamou o Espírito Santo de conselheiro. O que um conselheiro faz? Ele nos orienta, ele nos aconselha. Se o Espírito Santo é o verdadeiro professor, nós simplesmente seremos um instrumento pelo qual ele operará. Afinal de contas, você se preparou antes. E esse preparo não é para você estar no controle. O preparo é para que ele esteja no controle. Também precisa ser sensível à influência de outras forças espirituais, que a palavra de Deus nos orienta. Nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra forças espirituais. Então, da mesma forma que nós estamos buscando no Senhor, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós temos que estar atentos para que nada, né, nenhum mal venha querer atrapalhar o nosso grupo. Aí ele fala para a gente ter esse cuidado, por quê? Porque muitas vezes podem acontecer situações sem muita importância, dominar o grupo, dominar o encontro. É aquela pessoa que pega a palavra, não fica falando nada com nada, e a gente fica sem intervir, sem chamar para a gente novamente a palavra, né, pegar essa palavra da pessoa. Né? Por quê? Porque está tirando o foco, tirando a atenção do grupo. Aí ele fala assim, fique atento para a sagacidade de Satanás. Ele quer influenciar você e tirar a sua atenção com coisas pequenas, tirá-lo de um assunto importante e mantê-lo focalizando em coisas irrelevantes ou até mesmo coisas erradas. Aí ele fala aqui, dando um exemplo, que na igreja primitiva, alguns professores, especialmente os gnósticos, que ensinavam que o conhecimento é a coisa mais importante da vida, estavam divulgando falsas doutrinas. Eles afirmavam que a salvação não era obtida pela fé em Jesus Cristo, pela obtenção do conhecimento especial. Mas aí o apóstolo João vem, escreve uma carta e os chama novamente à dependência do Espírito Santo. O que o autor está querendo dizer? A gente tem que se preparar, sim, né, buscar no Senhor, buscar na palavra direção, mas só o conhecimento sozinho, sem o Senhor, sem o Espírito Santo agindo através de nós, a gente vai ficar como vão ser meras informações, e não o poder, né, agindo através das nossas vidas. Aí ele até cita aqui, né, 1 João 2, 26 a 27, que diz assim, eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los, mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver com vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito Santo ensina a respeito de tudo. E seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos em Cristo. E aonde que a gente vai ter esse conhecimento? Através da palavra. A palavra, ela vai nos ensinar, ela vai nos dar a direção. E o Espírito Santo vai fazer o quê? Nos lembrar. Quantas vezes a gente está lá no grupo, né, e a gente lembra de um versículo, lembra, né, de uma pregação, de uma parte da pregação que de repente não foi citada. Você em casa estudou a palavra, você meditou, mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele vai trazer o esclarecimento. Ele diz assim, os cristãos,
Aí ele cita aqui um livro que diz assim, um trecho de um livro que diz assim: agora que o Espírito Santo foi enviado, ele é o que guia você a toda a verdade e ensina todas as coisas. Você entende as verdades espirituais porque o Espírito Santo está trabalhando em sua vida. Você não pode entender a palavra de Deus se o Espírito Santo de Deus não ensinar. Quando você lê a palavra de Deus, o próprio autor, o Espírito Santo, está presente para instruí-lo. Você nunca descobre a verdade se Deus não a revelar. Quando o Espírito Santo revela a verdade para você, ele não está só levando a um encontro com Deus. Ele é o próprio Deus. Então, a gente tem que ter essa humildade. A nossa parte é buscar, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Nós buscamos o Senhor e Ele vem ao nosso encontro e se revela. E para finalizar, aí quando Ele se revela, a gente vai entender. Quantos de nós, antes de estudarmos a palavra, de congregarmos, olhávamos para a Bíblia e a gente não entendia nada. Né? Lia, folheava, até tentava ler, mas não entendia. E hoje, para você, muitos textos já são simples. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai nos revelando. E para finalizar, ele faz 3 importantes implicações para os líderes de grupos familiares. Que nós tenhamos cuidado, em relação o que vai agir num grupo familiar. É o poder de Deus, e não as palavras. Farão maior impacto. Um coração consagrado, e não apenas habilidades. Farão o líder ser mais forte. E Deus usa pessoas comuns para realizar o extraordinário de Deus. Então, ele cita a importância do poder de Deus e não a fluência, Às vezes a gente quer pessoas que falam bonito, têm palavras bonitas, mas se a pessoa não for uma pessoa que tenha realmente intimidade com Deus, serão meras palavras bonitas, mas elas não farão nenhum impacto. O que impacta mesmo, às vezes a pessoa fala até errado, não tem esse conhecimento todo da Bíblia, mas o pouco que ela sabe, ela vive. Ela tem intimidade com Deus, ou seja, o poder de Deus está manifesto na vida dessa pessoa. Isso sim, trará impacto. Ele fala o outro, é o coração consagrado. A pessoa que realmente ela se entrega, ela se guarda para ser usada por Deus. E por fim, o terceiro implicação é que Deus usa pessoas comuns. Às vezes a gente fica preocupado no grupo, meu grupo todo mundo é muito simples, ninguém sabe muita coisa. Mas ali naquele meio, o Senhor vai usar e vai fazer de forma que Ele quer, desde que aquelas pessoas realmente estejam buscando nele, a sua vontade.